Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logomagéticos Condés Fotós. Além do canal Imagens em Foco, eu sou assessora de comunicação da Rede Concepcionista de Ensino e nós estamos trazendo aqui hoje para o canal um tema bem urgente e necessário: a questão da educação midiática, que nunca foi tão urgente em meio a tanta informação e desinformação, fake news, inteligência artificial. Como lidar com esse boom de informações? Como separar o real do irreal? Para isso, eu vou fazer aqui algumas perguntas para o professor Jack Brandão, que já está aí no canal trazendo tanto conteúdo, né? O professor Jack estuda a imagem há muito tempo e nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre como lidar com tudo isso. Então fica aí com a gente, aproveita para se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, que a gente está trazendo muita coisa interessante. Roda a vinheta. Bom, para começar a falar sobre essa questão da educação midiática, de fake news, da IA, eu gostaria de saber, primeiramente, professor, o que é de fato a educação midiática e por que ela se tornou tão essencial num cenário dominado por redes sociais, inteligência artificial e fake news. Bom, Mário, é muito importante nós pensarmos o seguinte: quando nós falamos em mídia, o que é a mídia na realidade? A mídia é um meio. Então, o ser humano sempre precisa de mídias. Para quê? Para que ele possa acessar, de uma forma ou de outra, o mundo. Então, por exemplo, a imagem, vamos pensar na imagem. A imagem, ela é um meio de o ser humano compreender o mundo que está fora da sua realidade. Então, por exemplo, eu falo num elefante, então eu uso uma mídia, eu não preciso ver um elefante, eu não preciso ter estado próximo ao elefante. É muito interessante, em relação, pegando a questão do elefante, que os homens, por exemplo, do Renascimento, do século XVI, XVII, eles tinham ouvido falar, por meio dos antigos da antiguidade, dos gregos e dos romanos, sobre o elefante. Então eles descreviam este animal de 4 patas, grande, com tromba. E é interessante como nós vemos os desenhos que foram feitos a partir da descrição escrita do texto. Então, ou seja, cada artista, cada pessoa, ela entendia, ela lia essa imagem que foi construída por meio de um meio, ou seja, pela mídia escrita, vamos chamar assim, pela mídia impressa, como é que eles enxergavam este animal. Então é muito importante nós sabermos isso. Agora, quanto a uma educação midiática, isso é imprescindível. Por quê? Hoje, de modo especial, nós temos uma infinidade de mídias que estão a serviço do homem, que estão a serviço da humanidade. Agora, nós temos um problema que é como eu falei para vocês já na questão do Renascimento. Se o homem que vivia num mundo muito menor do que o nosso, e quando eu digo o mundo, eu estou dizendo toda a nossa sociedade, mas eles pegavam um texto logótico, como eu chamo, um texto escrito, e ao traduzir, por exemplo, esse texto escrito para a imagem, há distorções. Imaginem hoje. Hoje nós temos uma infinidade de mídias. E a mídia, por exemplo, que trabalha de modo especial com a internet, ela tem uma infinidade de recursos que não havia antigamente. Vamos pensar, por exemplo, na questão da IA, pessoal. Hoje, se nós não tivermos um olhar atento, um olhar clínico e não buscarmos conhecimento para podermos analisar tudo aquilo que essa mídia nos transmite, nos passa, o que vai acontecer conosco? Nós vamos viver num mundo completamente irreal, naquilo que eu chamo de paramundo, ou até posso falar num supramundo, que não corresponde àquilo que, na realidade, nós buscamos com a mídia. Lembrem, nós temos o mundo
Nós temos a mídia que nos aproxima desse mundo, nos ajuda a compreender esse mundo. Agora, se nós tivermos várias mídias e não tivermos como analisá-la, como analisar o resultado dessas mídias, a situação fica muito perigosa. Eu não sei se eu acabei explicando se eu consegui te responder. Sim, professor, eu acho que hoje mais do que nunca, né, a educação midiática é uma necessidade, né? Ela não deve ser encarada nem como opção, mas uma necessidade, porque para todos nós, mesmo educadores, pesquisadores, vai ficar cada vez mais difícil, né, filtrar o que é real ou não. Já está cada vez mais difícil, é muito importante nós lembrarmos isso. Não vai ficar, está. Agora, eu imagino, por exemplo, as pessoas que já têm uma certa idade, ao ver, por exemplo, determinados vídeos que estão circulando na internet. Eu mesmo vi uma senhora há pouco tempo, o pessoal falando, havia uma formiga tocando pandeiro, tocando violão, a outra tocando não sei o quê, vários animais, vários insetos fazendo uma verdadeira sinfonia, e a senhora falando, olha as maravilhas de Deus, olha que ponto o homem pode chegar e pode ensinar os animais. Isso é terrível. Sim. Isso é terrível. Porque... E aí, pode falar. Não, porque a que ponto nós estamos chegando? E as pessoas mais simples, é muito difícil você explicar isso para elas. Agora, se nós não começarmos a trabalhar com as novas gerações, e de modo especial, é isso que eu falo desde a universidade, se nós não começarmos a ensinar o professor de modo especial, para que ele possa ensinar o aluno como agir diante dessa nova realidade que se acerca de todos nós, a situação vai ficar cada vez pior. É exatamente isso que eu ia comentar, professor, que tem a ver com a minha próxima questão, que é a importância da capacitação de educadores que possam passar, né, informações, orientações a respeito da educação midiática nas escolas e universidades, porque a gente tem que pensar muito na questão da prevenção, então começar a educar desde cedo. Aí eu gostaria de saber, né, como é que as escolas e universidades podem introduzir a educação midiática e sem transformá-la em mais uma disciplina da grade, algo meramente decorativo, porque é algo assim que precisa instigar mesmo os alunos a exercitar na prática, né? Não é simplesmente uma transmissão de conteúdos, é necessário que o aluno ele possa exercitar o que está sendo passado ali para que ele tenha o olhar crítico, e talvez esse seja o maior desafio, eu acho, porque cada um vem de uma realidade. E aí essas pessoas precisam ser conscientizadas para que elas próprias possam despertar. Então, como fazer tudo isso nessas instituições? É algo que é muito importante. Primeiramente, a gente tem que ter claro o seguinte, isso é uma realidade presente. Isso se faz urgente, porque é algo presente. Nós estamos vivenciando isso. Então, pelo fato de nós estarmos vivenciando tal situação, eu acredito que isso se torne muito mais simples e muito mais fácil, porque quando nós falamos em realidades extemporâneas, ou seja, quando nós falamos de tempos que já não existem mais, com os quais, por exemplo, eu trabalho, minha pesquisa, você demanda muito conhecimento, muita persistência, porque você tem que tentar ver aquilo que o outro pensava, como pensava, por meio de muitos textos, de muitos manuais. Agora, hoje, uma criança já nasce praticamente sabendo mexer no celular, já sabendo mexer com as novas mídias que estão aqui diante de nós. Então, é urgente que o professor ele tenha, primeiramente, consciência
dessa necessidade, não só o professor, mas as instituições. Então, como é algo presente e está aí na nossa realidade, eu acredito que isso seja um facilitador. Agora, o que torna tal trabalho difícil, muitas vezes, é a relutância, por exemplo, de muitos profissionais. Eu me lembro muito bem quando eu dava aula ainda no Estado, há muitos anos atrás, quando já se falava do emprego do computador. Muitos professores naquele momento eram contra, achavam, eu nunca vou trabalhar com um computador, me recuso, eu acho um absurdo, isso é uma aberração, isso é aquilo. Caramba, aqueles que efetivamente fizeram isso ficaram presos no tempo e foram jogados de escanteio, porque hoje é impossível. Eu me lembro que havia colegas que pediam a todo momento que você auxiliasse, porque não aceitavam essa realidade. Hoje nós não podemos mais não aceitar essa realidade, porque a partir do momento que nós não aceitarmos, se torna mais difícil, porque nós estamos cercados por ela. Volto a dizer, a IA está presente e não vai desaparecer. A IA veio para ficar. Então, se nós não tivermos um olhar clínico, se nós não tivermos efetivamente uma formação de leitura, o professor hoje precisa, isso eu já dizia na universidade há muitos anos, o nosso grupo de pesquisa, nós temos de ensinar o professor a ler imagens, nós temos de ensinar o professor a ler o mundo. Porque se esse professor não ler as imagens, não ler o mundo, ele não vai mais ter condições e competência para estar na frente de uma sala de aula. E quando eu digo competência, é saber, sim, a diferença entre aquilo que é real e aquilo que não é real. Infelizmente, há professores que aceitam a irrealidade, por exemplo, dos chamados grupos do Zap, os grupos dos tios do Zap, aquele grupo que somente os tios, ou seja, as pessoas mais velhas frequentam. Há muitos professores que aceitam fidedignamente tudo aquilo que é exposto. Se um professor, ou aquele que se diz professor, não consegue enxergar aquilo que é real daquilo que é irreal, que capacidade esse professor tem para ensinar para os seus alunos? Nenhuma. Então isso é um problema extremamente sério. Mari, você ainda fez mais uma pergunta que eu acabei esquecendo, desculpe. Não, eu falava realmente isso, né? Como as escolas e universidades podem introduzir a educação midiática e sem transformar isso numa mera disciplina. Mas acredito que você já respondeu bem, porque a questão da capacitação dos educadores é fundamental, porque sem o educador preparado, como o aluno vai ter a devida orientação? Sim, e não haverá disciplina. Como é que eu posso criar uma disciplina a mais sem mostrar que é uma disciplina? Infelizmente, esse é um problema sério. Isso é um problema sério. Primeiramente, vai da capacitação do professor. O professor tem de ser capacitado. Tem de se capacitar para esse tipo de atividade. Infelizmente, eu volto a dizer, a grande maioria não tem essa capacitação. Não sabe realmente diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Bastava, há alguns anos atrás, por exemplo, bastava o quê? O professor tentar dominar mais ou menos a sua disciplina. Então ele chegava na sala de aula, ele expunha aquilo que ele achava que era o correto, ou que estava na grade curricular e pronto, acabou, ótimo, perfeito. Hoje já não basta mais. Se o professor não for interdisciplinar, se o professor não souber lidar com as mídias sociais, e ainda tem um problema sério, que é um problema extremamente sério em relação às mídias sociais. A questão do envolvimento. Porque o professor, ao adentrar nas redes sociais, que é uma necessidade hoje, é premente que o professor faça isso, que o profissional da educação faça isso, ele tem de ter muito cuidado para não imiscuir o pessoal com o profissional. E nós podemos cair neste erro.
Outro problema, e este é um problema extremamente sério, porque quando o pessoal acaba se misturando com o profissional, principalmente nas redes sociais, isso pode dar um problema extremamente sério para o professor, de modo especial, inclusive levando o professor a ser cassado. É algo, então, olhem o perigo a que estamos sujeitos hoje. Sem contar que quando eu posto algo nas redes sociais, eu tenho de ter um extremo cuidado no emprego das palavras, no emprego das imagens, porque dependendo de como eu fizer, problemas poderão vir, entendeu? Então é isso. Agora, quanto à questão de uma disciplina, eu acredito que com um professor capacitado, é mais simples, ou deveria ser mais simples, ele tentar trabalhar isso. Não necessariamente como uma disciplina única, mas como uma forma de ele chegar aos outros. Professor, realmente essas questões são muito sérias, né? A gente vê a necessidade urgente de capacitar as pessoas, de capacitar todo mundo, né? Porque é um ciclo, dependendo da orientação que se dá, todos vão ser mal influenciados. E nesse mundo aí que está cada vez mais difícil distinguir o que é real e o que é irreal, tudo tende a se complicar, né? E tem a ver também com a minha próxima questão, que é se você acha que a falta de leitura crítica da mídia pode aumentar os níveis de ansiedade, como temos visto no Brasil. E aí eu trago alguns dados, porque a ansiedade virou o mal do século, né? Eu trago aqui dados do Brasil, mas não só no Brasil, no mundo, nunca se falou tanto em ansiedade, tanto em depressão. E assim, o mais preocupante, índices de depressão e ansiedade em crianças, cada vez mais novas. E até pouco tempo atrás não se falava, né? Claro que esses problemas sempre acometeram as pessoas, mas hoje se fala muito mais. E uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, em 2019, apontou que o Brasil é o país mais afetado por essa crise de ansiedade que mexe com os nervos do planeta, na verdade. E em dados mais frescos da pesquisa Covitel de 2024, contabilizaram-se 56 milhões de pessoas, ou 26,8% da população padecendo do transtorno psíquico em algum grau no país. Então, assim, é um número muito elevado e provavelmente o número é muito maior. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né, das mídias digitais, de tudo isso que a gente está vendo aí, com esses níveis de ansiedade, porque cada vez mais as mídias estão sendo aprimoradas para que as pessoas acessem uma infinidade de conteúdos, não se aprofundem em nada, e isso é muito preocupante, né? E como a educação midiática pode ajudar também nesse sentido de preservar a saúde mental em meio a tanta informação. Bom, Maria, é uma questão muito crítica e muito polêmica também, porque quando nós falamos em ansiedade, nós temos de pensar o seguinte: o que é o ansioso? O ansioso é aquela pessoa que vive no futuro. A princípio é isso, a pessoa vive no futuro. Ela acaba não vivendo o presente. Só que a única realidade que nós temos na vida humana é o presente e o passado que foi. O futuro não existe. Nós temos um presente e o passado. O futuro é como se diz, a Deus pertence. Agora, quando a pessoa vive continuamente no futuro, ela vive em constante sofrimento. E as mídias hoje, elas fazem isso de uma forma extremamente perversa. Porque a questão da rolagem infinita, que é aquele momento que você fica no celular, vai rodando, dependendo de como a pessoa está no momento em que ela está, ela não para, ela não consegue. E ela fica de uma tal forma presa à superficialidade, dentro de uma perspectiva temporal futura, que faz com que ela não consiga mais viver. Professora, desculpa cortar, mas aproveitando o gancho,
Será que essa rolagem infinita ela não está até mudando o conceito de ansiedade? Porque como você comentou, a gente conhece a ansiedade pelo excesso de preocupações com o futuro, mas agora a gente tem um excesso de presente. Então a gente está tendo um novo tipo de ansiedade. Sim, mas só uma coisa que é importante nós pensamos. Perfeito o que você falou. Só que o excesso de presente que é construído por uma mídia, que é construído por um algoritmo. Sim. Eis a questão, e é isso que é extremamente preocupante. Porque eu concordo com você. Sim, a rolagem infinita é o presente. Só que presente é esse? É o meu presente? É o seu presente? Ou é o presente que o algoritmo quer que nós enxerguemos? Esse é que é o grande problema. Porque você acaba criando, principalmente os mais jovens, acabam criando um mundo paralelo de novo. Ou seja, você vê a rolagem infinita. Você pega, por exemplo, o Instagram, que é principal. Agora todos, né? Não é só Instagram. É o Instagram, o TikTok, o YouTube, que com shorts. Todos estão voltados a vídeos curtos. Porque, na realidade, não era o vídeo que importava até um pouco tempo atrás. Eram as imagens, eram que as fotografias. O Instagram era para fotografia. De repente, se descobriu a importância da imagem em movimento. Pior do que isso, não é a questão da imagem em movimento, mas a questão da imagem em movimento extremamente curta. Ou seja, os vídeos estão cada vez mais curtos, eles cada vez não passam tantas informações, a informação é cada vez mais superficial e isso vai te dando um cansaço mental de uma tal... Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou esse exemplo. Em São Paulo, alguns anos atrás, quando a gente saía, por exemplo, do extremo da Zona Sul e ia para o extremo da Zona Norte, ao atravessar São Paulo, havia uma infinidade de outdoors. Você, ao chegar a seu destino, você chegava extremamente cansado. E você não se dava conta do cansaço. Por quê? Porque aquilo você falava, não, é o cansaço. E não havia tanto trânsito como hoje. Havia trânsito? Sempre houve trânsito em São Paulo. Mas não havia tanto trânsito como hoje. Mas só que você chegava extremamente cansado. Mas por quê? Porque aquele excesso imagético ia te bombardeando continuamente durante 40 quilômetros, você era bombardeado por um excesso imagético, que eram as propagandas. Agora, imagine, tudo bem, saíram os outdoors em São Paulo, só que ninguém consegue mais ficar sem o maldito celular. Porque o celular, ele é algo bendito, vamos chamar assim. Mas quando é usado num excesso como nós estamos vendo, você sai completamente da realidade, você foge da realidade. Daí eu dizer que há uma relação entre o vindouro, o futuro, que é essa ideia central, ou a ideia primeira da questão da ansiedade. Só que aí, qual é o futuro? É aquilo que eu não vi ainda. É aquilo que eu vou ver no celular. Você está entendendo como está interligado? É a questão, por exemplo, das chamadas não, dos toques, das notificações. Quando você escuta uma notificação, você fica, a sua adrenalina já é jogada no seu sangue, você fica extremamente numa ansiedade futuro, sim, de querer ver o que está ali. O que está por vir. Né? O que está por vir. Sim. E aí você, ao entrar nessa jogada, que é um jogo, isso é um jogo, é um game. As pessoas não conseguem entender que elas estão num jogo da vida real. E é um jogo extremamente perigoso, porque nós não paramos. E você continua. E isso está fazendo com que as gerações mais novas, não só as mais novas, mas também toda a geração, todas as gerações de modo especial, elas estão ficando loucas. Então nós estamos vendo problemas sérios de saúde, problemas sérios de ansiedade, problemas sérios de relacionamento. Bebês, então, é algo absurdo. Você não pode mostrar a tela para bebê.
Vários estudos mostram, e estudos empíricos, mesmo sem ser estudos, os próprios pais, diversos pais já perceberam que o seu filho, o seu bebê, era um antes da tela e se torna outro antes da tela. Você se vicia, é algo extremamente viciante, é como muitas vezes a cocaína, é como o açúcar. Então nós temos uma droga extremamente pesada diante de nós hoje, mas nós não estamos dando a devida atenção a ela. Professor, isso é algo tão sério que eu digo que essa forma, né, esse ritmo frenético de informações está moldando até os nossos hábitos de leitura. Eu mesma confesso, como jornalista, que a gente sempre tem que checar as informações, correr atrás dos fatos. Muitas vezes, quando eu começo ali a ver vários vídeos e vou ler uma matéria, alguma coisa, principalmente nos momentos que eu estou mais cansada no fim do dia, eu já não tenho momentos que eu não consigo chegar até o final da leitura. E eu paro para pensar o quão sério isso é, né? Porque quantas pessoas não estão passando por essa situação? Então, antes a gente conseguia ficar horas diante dos livros, esse ritmo frenético de vídeos, de imagens, de textos também acompanhados dessas imagens, está nos habituando de uma forma muito ruim, porque muitas pessoas vão querer ler cada vez menos, né? Acompanhada por esse, já não vão conseguir mais se centrar ali, desligar uma hora que seja do celular para poder se concentrar numa leitura mais aprofundada. A questão da leitura é outra questão extremamente importante, mas está sendo jogada realmente de lado, como você está falando. A leitura forma, ela vai trabalhar com tantas sinapses são formadas por meio da leitura, diversos mundos são criados por meio da leitura. A leitura, ela tem um papel fundamental na construção do eu humano. A pessoa que não lê, ela está completamente alijada daquilo que eu posso dizer que é a própria humanidade. Não dá para não ler. A leitura é imprescindível. Só que é óbvio, há também a chamada lei do mínimo esforço. Ou seja, quanto menos eu puder trabalhar, é óbvio que eu não vou querer perder. Para que perderei tempo lendo um livro se eu tenho um filme que pode me falar as informações do livro? Só que se esquece o ponto mais importante em relação a isso. Um filme, por exemplo, baseado num determinado livro, é o ponto de vista do diretor. Ou seja, é uma leitura, e é uma leitura direcionada, é aquilo que eu havia falado, é o presente, mas sob a visão do outro. E isso é extremamente complicado, porque muitas vezes a gente lê um livro e vai ver um filme e fala, nossa, o filme não tem nada a ver com o livro. Bom, não tem para você, não tem para mim, não tem para você também, mas pode ter, por exemplo, o diretor. O diretor enxergou assim. Essa é a visão de mundo do diretor. Então, há uma sucessão de trabalho mental que vai fazer você direcionar a construção de mundos novos, visões novas, a partir daquele background, ou daquilo que eu chamo que é o acervo iconofotológico individual, que vai te sendo renovado e aprimorado em cada leitura. Agora, hoje, é óbvio que diante da lei do mínimo esforço, por que eu vou perder tempo de ler? Nós próprios cansamos, não queremos mais, como você mesma disse. Ou seja, nós aborrecemos a leitura muitas vezes por causa disso. Por que ler se eu posso simplesmente perder o tempo na rolagem infinita? Isso me interessa mais. Eu quero um instantâneo. Sim. Eu quero um instantâneo. É engraçado que uma imagem que eu crio, que eu utilizo sempre em relação à questão da imagem, é a questão do embrulho. Hoje, você pega uma imagem, você não perde mais tempo com a imagem e vai ler a imagem. Não, as imagens hoje, quando eu digo imagem, eu estou falando em relação às mídias todas também, que a gente está vendo aí. O que acontece? As imagens hoje são como um papel de presente.
Nós pegamos um presente, olhamos, nossa, que lindo. Você rasga o papel de presente, você joga fora. Acabou, aquilo só vai servir para o instante, só. É só um instante e acabou. Hoje nós estamos assim. As imagens são instantâneas. E é esse instantâneo que nós não conseguimos mais separar da nossa realidade. Então, por isso que nós estamos sempre no futuro da rolagem, da rolagem, da rolagem, da rolagem. Então, nós, por mais que seja presente, nunca é presente efetivo. Sim. Não é o presente efetivo porque não é o meu presente. É o presente que foi direcionado por outros. E é sempre futuro porque é sempre o que vem depois. Eu quero ver o que vem depois, a ponto de eu não dormir. Sim. Quantas pessoas ficam na cama olhando, olhando, insônia, e acaba causando insônia, mais ansiedade, e aí vai. E aí, professor, a gente pode também citar algumas medidas já pensadas, né, nessa questão dos novos hábitos de leitura, porque recentemente o governo proibiu o uso dos celulares nas escolas, que, a meu ver, foi uma ótima medida. Ótima. E há países na Europa, como a Suécia, não? Que é referência em educação, sempre foi referência em educação. Há muito tempo eles colocaram tablets na sala de aula, substituíram os livros por tablets, e agora eles viram um decréscimo assim, assustador do índice de aprovação dos alunos, do desempenho dos alunos, e aí retornaram ao livro e ao papel. Porque eles não eram nem mais para escrever. A ideia da Suécia era abolir, inclusive, a escrita de mão. Sim. A escrita de mão era para ser abolida. Para que usar a escrita de mão? Você tem o tablet, você tem o celular, você digita e acabou. Só que o pessoal esquece que ao escrever com a mão, você está desenvolvendo, você está aprimorando o seu cérebro. Várias sinapses são construídas. E o que é sinapse? Eu já falei várias vezes. São as ligações entre os neurônios. Cada aprendizado novo, os neurônios se unem e vão criando relações. São as nets, são as várias redes neurais que vão sendo criadas no cérebro. E é isso que eles acabaram descobrindo, ou seja, cara, vocês destruíram e ainda bem que viram a besteira que fizeram e voltaram atrás. Infelizmente, parte desses alunos vão sofrer as consequências. É até uma ironia, né, professor? Porque a gente precisou avançar tanto para ver que o essencial está lá atrás. Mas exatamente isso. E é algo muito triste. Por isso que eu digo que é o grande problema que nós temos em relação a ensinar isso para os professores. Muitos professores ainda estão presos ao passado, não querem enxergar isso. Eu me lembro, eu já falei isso várias vezes para os meus alunos. Eu me lembro que eu dava aula num grande colégio aqui em São Paulo e eu não esqueço, os alunos, eu descobri uma vez que um aluno uma vez, numa redação, escreveu N-A-U-M, não. Só que eu vi aquilo, eu falei, que é isso? Eu entendi que era não pelo contexto. Aí me passou, eu risquei e coloquei não. Só que quando eu encontrava mais de um erro, que eu chamava de desvio, eu não chamava de erro, semelhante, o que eu fazia? Eu pegava esses desvios e colocava na lousa e escrevia para a gente discutir. E num desses desvios eu peguei 4 ou 5 redações, dissertações, com este mesmo problema. Aí eu coloquei na lousa. Quando eu escrevi, os alunos riam. Ah, professor, isso é não. Eu falei, cara, eu nunca vi isso. Aí o que eu fiz? Em vez de criticar, como muitos colegas já faziam na época, eu entrei na rede social. E eu pedi para os alunos me chamarem. Aí eu entrei, na época era o ICQ. Era o ICQ ainda, hora que já faz tempo. Aí depois foi o Messenger. E aí eu aprendi, eu falei para os alunos, eu vou me alfabetizar nessa linguagem de vocês. E vocês vão ver, é isso que nós temos de fazer. E é isso que eu fiz. Sim. Em menos de um mês eu já estava alfabetizado e os alunos não sabiam que era eu, eles pensavam que era alguém se passando por mim.
Sim. Enquanto professores criticavam na época. Não, é um absurdo, não se pode. E eu já estava inserido na rede. E é isso, o professor precisa disso para que ele possa o quê? Trabalhar isso com seus alunos e ajudá-los a não ficarem reféns. Essa é a palavra. Reféns das redes sociais. E adentrar na realidade dos alunos, né? E aproveitando, né, esse termo refém das redes sociais, muita gente está refém, porque consome conteúdo sem checar as fontes e toma aquilo como verdade. E agora nós temos um agravante aí no ano passado, porque o Mark Zuckerberg, ele instituiu aí que não teria mais checagem de dados, de fatos, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, o que acabou virando um problema maior, porque a gente sabe que o algoritmo acaba defendendo certas ideias, certas opiniões, aumentando a formação de bolhas, e sem a checagem do que é ou não real, tudo piora mais, né? Então, como é que a gente pode trabalhar, agora que está mais difícil ainda com IA, a verificação dessas informações, né? O que fazer quando a gente se vê ali diante de um conteúdo para saber se é real ou não? Desde quando eu comecei a trabalhar, desde quando me tornei professor, uma das coisas que eu coloco como meta, sempre coloquei como meta, e na minha vida é o fato de você ser pesquisador. Todo professor tem de ser ou deveria ser pesquisador, e mais do que isso, tornar seu aluno pesquisador. Somente por meio da pesquisa, somente por meio da averiguação, somente por um olhar crítico diante do mundo, é que nós vamos conseguir vencer este monstro. O Zuckerberg, quando faz isso, ele simplesmente está agindo em prol de grupos que aprenderam a dominar essa situação. Aprenderam que as bolhas, de modo especial aquelas formadas nos grupos dos tios que eu falei, no Facebook, no Instagram, são bolhas, no YouTube, essas bolhas só podem ser rompidas se a pessoa for pesquisadora. Se ela não pesquisar, se ela não tiver o hábito de não acreditar em tudo e pesquisar para saber, nunca vai sair da bolha. Ou seja, ela nunca vai conhecer a totalidade do mundo. Ela vai ficar sempre presa a determinadas verdades que ela considera absoluta. Esse é que é o grande problema, é o grande mal dessa situação ocasionada pelo Facebook, de modo especial, que é a meta, né, que é a rede, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, porque eles têm essa ideia de liberdade de expressão, que é uma ideia estadunidense, que está na Constituição deles, só que eles não estão preocupados em saber que o Brasil existem leis, e são leis diferentes, e leis conquistadas a duras penas, que é o seguinte: a minha liberdade existe até que eu não fira a liberdade do outro. Eu não posso chegar nas redes e falar aquilo que eu quero, ou aquilo que eu penso. Infelizmente, houve uma revolução às inversas nas redes, que todo mundo se achou do direito de falar um monte de coisas absurdas para todo mundo como se fossem verdades. Pior do que falar é que existem aqueles seguidores que acreditam piamente nessas verdades construídas. Agora, sem a checagem, que já era falha, piorou. Por quê? Porque o que vende mais, o que dá mais views, o que dá mais curtidas, nunca é a verdade. É sempre o quê? A falsidade. O fake, a fake news, por exemplo, é que dá mais atração. É ela que faz com que essas mídias
essas redes sociais ganhem muito dinheiro. É isso que as pessoas não param para pensar. Infelizmente, são essas notícias fake que são as mais comentadas, né? Exatamente. Um exemplo aqui. Ocorre uma discussão aí entre dois políticos conhecidos. O que vai chamar mais atenção? Discussão entre políticos ocasiona um momento de tensão, ou um agrediu o outro, um chamou o outro de ladrão. É óbvio que a palavra ladrão ali vai chamar mais atenção, né? Deu uma porrada na cara. Sim. Aumentar a informação. Exatamente. É um telefone sem fio, só que de uma forma totalmente desenfreada agora, né? Porque o telefone, você falou uma coisa legal, o telefone sem fio, é importante nós lembrarmos. O telefone sem fio é uma brincadeira que a gente usava como brincadeira há um tempo atrás, mas é extremamente ilustrativo para isso. Porque era algo que acontecia de uma forma não voluntária. Não era voluntário. Você passava a informação para o outro da forma como você escutou. Então era involuntário. Hoje, a ideia do telefone sem fio não é involuntário, é voluntário. Faça assim porque querem fazer assim. Ou seja, há um propósito, há uma meta, há um objetivo a seguir. Esse é que é o grande problema que nós temos hoje. Não é algo inocente. Ele errou. Não existe isso. Principalmente em jornalismo. Sim. O jornalismo brasileiro, pelo amor de Jesus Cristo, eu não assisto mais nada do Brasil, porque é impossível, porque é tudo direcionado de uma forma extremamente acrítica, extremamente tendenciosa. Para eu conhecer as informações, eu preciso ir para fora do país, eu preciso pegar mídias internacionais. Só assim eu posso tentar formar a minha própria opinião. Eu conheço pessoas que dizem, eu assisto a Globo, eu assisto TV, vai assistir nada, porque o seu diálogo, o que você fala já mostra que você é direcionado por essa mídia. Nós que trabalhamos com a imagem, nós que trabalhamos com texto, podemos ler nas entrelinhas muitas informações e os canais de onde provém. Esse é que é o grande problema. Muito bem, professor. Então, aí, por mais difícil, né, que a gente está falando aqui, parece que, nossa, é desesperador, vamos todos nos desesperar porque não tem solução. Não, tem. A situação está complicada mesmo, mais uma forma aí de, desde os jovens, né, começarem a furar as bolhas, checando diversas fontes, inclusive internacionais, né? Sim, e uma sim. coisa que é interessante também, que eu faço um pouco esse exercício, se eu tenho determinada crença, eu vou procurar aquele que pensa contrário de mim, porque eu quero entender como ele pensa, porque hoje Perfeito. As pessoas, se eu penso A, quem pensa B é taxado disso, daquilo, aí a gente vê essa polarização. E a bolha, ela pode ser furada, né? Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Porque eu consumia determinados programas, assistia algumas coisas, e aí agora, sem tempo, né, nós somos agora pais de uma nenê, eu parei praticamente de ver TV, e antes, quando eu assistia, parecia que, nossa, tá todo mundo assistindo, porque tá todo mundo falando disso, mas aí no meu feed não tem mais nada. Porque você parou de ir atrás. E eu administro, por exemplo, eu tenho meu Instagram pessoal e tenho o Instagram das Irmãs Concepcionistas, né, que eu gerencio também. Se eu entrar no meu pessoal, é um feed, é um mundo. Se eu entrar no da rede, é outro mundo voltado para a educação. Então é interessante ver, existem milhares de mundos, não existe só o nosso mundo na internet. Isso que você falou é primordial e é importantíssimo o que você falou. Quando as pessoas, se vocês querem fazer um jogo, ou vocês querem compreender isso, é só vocês fazerem exatamente o que a Mari falou. Ou seja, peguem o Instagram de um amigo, de um parente, que tem pensamentos bem diferentes dos seus. Reparem que aquilo que é exposto para eles é muito diferente do seu. Por quê? Eis a questão. Porque cada um está inserido numa bolha. A partir do momento, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito das coisas que estão acontecendo agora.
Vocês já devem ter visto no canal, eu falo sobre a questão da guerra, sobre a questão da imagem, e eu estou ultimamente acompanhando muito a questão da guerra Irã-Israel. O que acontece? O meu feed só fala de quê? Da guerra Irã-Israel. Sim. Dos Estados Unidos, da Espanha, da Argentina, até dos países árabes, mesmo que eu não saiba. Por quê? Porque eu estou buscando mais informações. Então é muito importante que nós saibamos isso, porque a partir do momento que eu acredito, ou sou forçado a acreditar que o único país é o bonzinho, que o único país é o certo, que uma única pessoa é a má de toda, que o único partido é que não presta, um exemplo, o que isso está me demonstrando? Que tem coisa errada aí. Que tem coisa errada. Porque não existe um país perfeito, não existe uma pessoa perfeita, não existe um partido perfeito, ou o contrário, não há o mal absoluto e não há o bem absoluto. Isso é algo que nenhuma pessoa é perfeita. A perfeição é uma conquista. Você pode ser maravilhoso em uma determinada coisa e em outra coisa você não é. Para algumas pessoas você é um santo, para outras pessoas você é um demônio. Vocês entenderam? Então é esse meio termo que é importante para que a gente possa analisar a situação. Sim. E professora, a gente está falando bastante aqui dessa importância, né, de checar várias fontes para entender a informação. A coisa se complica um pouco mais quando se trata das imagens, né? Porque hoje a gente pode dizer que a inteligência artificial, ela conseguiu personificar as fake news. E aí, como é que a gente pode ensinar, principalmente os jovens aí, mas a gente fala dos jovens, a gente sabe que todos estão precisando, né? Você citou aí os grupos, né, das pessoas mais velhas e tudo mais, que diante de tanta informação acaba acreditando no que aparece ali nos grupos de WhatsApp. Então, como ensinar os jovens, os idosos, enfim, todos os grupos a reconhecer esses discursos, esses vídeos, né, feitos por inteligência artificial que apelam à emoção em vez da razão? Tudo é questão do absurdo. A gente tem que aprender a conhecer aquilo que é absurdo, ou seja, muitas vezes levado à comicidade, daquilo que é realmente a busca pela racionalização, ou não digo racionalização, mas a questão da própria verdade. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, nas redes sociais, nós vamos ter inúmeros vídeos pequenos, shorts, por exemplo, com motivos cômicos. Ou seja, é um jornalista que está vendo uma idosa de 90 anos em cima do telhado. Olha lá, a idosa está lá arrumando o telhado. Hoje a dona Odete está consertando o telhado porque tudo vaza quando chove. Olha, lá está ela. Meu Deus, a velha caiu. A velha caiu. Então, são motivos cômicos. Então, isso daí é uma forma de você começar a entender o perigo que é isso. Porque ao olhar aquilo, nós somos levados a falar, meu Deus do céu, muitas pessoas são levadas a acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, nós temos de começar a ter um olhar crítico. É óbvio que a criticidade dói muito mais do que a ignorância. Essa é uma questão extremamente séria e importante quando nós falamos desse tipo de questão. Porque muitas vezes é melhor a gente ser ignorante no sentido pleno da palavra, ou seja, aquele que ignora, aquele que não conhece reconhecer determinadas coisas, porque não conhece. Por quê? Porque você sofre menos, poxa, e isso é um problema sério. Isso acaba gerando outro tipo de ansiedade também, né, professor? Exatamente. Eu sou uma pessoa que tenho ficado bastante ansiosa diante de tudo isso que está acontecendo, né? Como filtrar o real do irreal, as pessoas sendo manipuladas. Porque é a questão do senso crítico, né? Quanto mais senso crítico nós temos, mais a gente sofre. Sair da caverna de Platão dói. Muito! Por isso que as pessoas preferem ficar na caverna de Platão. Porque a caverna de Platão é cômoda. As pessoas, a questão das fake news, por exemplo, é muito cômodo.
Porque as fake news, normalmente, elas estão, volto a dizer, elas estão situadas num determinado grupo que nós chamamos de bolha. O que é uma bolha? A bolha está lá presa. As pessoas ficam presas nessa bolha. E o que acontece, o que é pior, como a gente havia falado agora aqui, as informações que chegam para essa pessoa correspondem a quê? Aquelas ideias que a própria pessoa tem. Exatamente. Se eu sou homofóbico, se eu sou racista, se eu sou nazista, se eu sou preconceituoso com qualquer coisa, se eu não gosto de determinada religião, o que acontece? Tudo que não presta, que tem ligações com essas coisas ruins, que a sociedade não aceita, vão aparecer onde? No meu feed de notícias. Ou seja, cada vez que eu estiver rolando nas redes sociais, o que vai acontecer? Só vai aparecer coisas relacionadas a isso, a contra a homossexualidade, a contra determinada religião, contra determinados grupos sociais, contra determinadas religiões, contra determinados políticos. Então, quando nós nos deparamos com isso, nós falamos, olha aí, todo mundo pensa igual. E aí tá uma oportunidade para você furar a bolha, que é o que eu comentei. Eu penso A, eu quero saber o que o B está pensando. Não é porque o que o B fala é tudo ruim. Você começa a pesquisar outros temas, o feed vai te jogar. É uma forma até de você driblar o algoritmo. Mas é a única Sim. forma que nós temos de romper a bolha. Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Eu vou continuar sendo alimentado, retroalimentado com o quê? Com coisas ruins. Ou com coisas boas também. A gente tem que pensar assim, de repente a pessoa vive num mundo hipotético. Eu vejo grupos religiosos, católicos e não católicos. Os caras vivem num mundo da fantasia e criam uma fantasia, uma irrealidade. Eu falo, meu Deus, desculpa. Eu sou católico, mas eu não sou assim, eu não me enxergo nisso. Sim. Até queria citar um exemplo, professor, que você falou aí. Foi algo assim que eu fiquei até surpresa, né? Recentemente viralizou um vídeo aí de algumas irmãs com uma música Vocação, né? E aí eu já tinha visto muitos vídeos assim. Para mim foi uma surpresa ter viralizado, porque tem religiosos que cantam, enfim. E esse vídeo viralizou de uma tal forma, foi parar nos Estados Unidos, né? Jornais dos Estados Unidos publicaram, que começaram a usar, né, aquele momento ali para outras coisas. Eu vi até o TSE chamando as pessoas para ser mesário, usando a imagem das irmãs. Então, assim, olha como um conceito de vocação foi totalmente deturpado por conta do que aconteceu, né? Do que se propagou. Porque as pessoas começaram a usar a imagem como um motivo cômico, porque as irmãs estavam dançando. Sim. Como se as irmãs não dançassem. É uma coisa... Para quem está ligado à igreja, vê que isso é algo natural. Eu não vejo... Eu sempre vi isso. Então, para mim, como você bem falou, não é algo... Mas só que para algumas pessoas aquilo foi motivo de risada, de riso, cômico, e viralizou. Porque o que viraliza normalmente é isso, são banalidades. O que é o banal? É aquilo que é corriqueiro. Só que as pessoas acabam achando o banal algo excepcional, e não é excepcional. Se torna excepcional por quê? Porque as pessoas são induzidas pelo algoritmo. E aí, aproveitando que a gente está falando de imagem, você diria que a fotografia ela pode ser uma ferramenta crítica se bem utilizada? Eu queria saber como é que você vê a imagem como parte da educação midiática e não só como consumo passivo. Porque eu que já conheço, né, as pesquisas do professor Jack há um tempo, a primeira afirmação que eu desconstruí foi: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não, a imagem não vale mais do que 1000 palavras, e hoje com a IA a gente está vendo claramente isso. Muito bom, ainda bem que você aprendeu bem. Porque nós temos essa ideia, que é uma ideia recorrente, pessoal. A imagem fotográfica sempre foi, desde o início da fotografia, a fotografia sempre foi considerada a mais mimética das artes. Ou seja,
O que é mimese? É a imitação. As pessoas acreditam piamente que a imagem é a representação fidedigna da realidade do mundo. Nunca foi e nunca será. Mas a imagem fotográfica ela tem um papel fundamental para construir e desconstruir mundos. E nós temos de ter a consciência disso. Primeiramente, a primeira coisa que é imperiosa é saber que nenhuma imagem é a representação fidedigna do mundo. A imagem fotográfica, de modo especial, aquilo que a gente falou, é uma mídia. É um meio pelo qual o homem, desde a antiguidade, desde o início da humanidade, ele usa a imagem como o quê? Como um meio para conhecer o mundo, para abarcar o mundo, para se chegar ao mundo, para conhecer mundos. É importante nós termos isso. Então a fotografia tem sim um papel fundamental. Bom, para mim a fotografia é a base de todo o nosso sistema imagético hoje, que eu chamo de ícone fotológico. Então a imagem é que nos forneceu há mais de 200 anos todo o embasamento do nosso acervo iconofotológico coletivo. Já no final do século XIX, só para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que já havia no mundo já tinha sido fotografado. E a fotografia não tinha 80 anos. E aí, como a gente pode, então, usar a imagem como parte da educação midiática, tendo essa consciência que ela não é a reprodução fidedigna da realidade? Primeiro, é só saber isso. É saber o poder que ela tem. Saber que eu não posso usar a imagem ao bel prazer. Sim. Porque a imagem sempre vai ter o quê? Uma finalidade. Nenhuma imagem é inocente. Nenhuma imagem é inocente. Toda imagem, ela tem uma importância e ela tem o quê? Uma intenção. Nenhuma imagem é inintencional. Ela sempre vai ter intenção. Por mais boba que pareça, nunca é boba. Professor, e para encerrar, eu acho que diante de tudo isso, né, muitos educadores aí até estão dispostos, né, a passar para os seus alunos, pais também, porque a educação também começa em casa, a passar para os seus filhos, tudo isso que está acontecendo, mas muitos não se sentem realmente preparados, porque a gente está diante do novo, né, que está em constante transformação. Então, o que você diria para essas pessoas que estão com receio, que não sabem por onde começar? Tem de começar. Tem de começar. Um exemplo é o nosso canal. Nós começamos o canal faz 4 anos. Foi na pandemia. A gente começou a ver tanto fake news, tanta fake news, que a gente falou, não, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. O nosso primeiro vídeo foi fake news. Exatamente, o nosso primeiro vídeo foi sobre fake news, para tentar mostrar para as pessoas como elas têm de ler. Então isso eu acho que é importante, buscar. Há muita gente boa que fala sobre isso, inclusive nós, olha, pensem bem. Então é verdade, as pessoas têm que ir atrás, principalmente os pais, não podem ser passivos. Sim. Não podem ser passivos. O pai não pode deixar o filho do quarto com o celular ou com o computador achando que ele está sendo distraído. Quantos pais hoje colocam desenhos absurdos na televisão para tentar distrair os filhos pequenos? A cobrança vem depois. Aí vai ter aquela velha história que eu ouvi muitos pais em reuniões de pais falando, professor, onde foi que eu errei? Só que aí é tarde. Muito bem. Bom, acho que a gente fez uma síntese aqui, né? Porque dá para ficar falando horas aqui. Horas e horas e horas. Mas eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? E até gostaria de convidar quem está nos assistindo a se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Deixe suas dúvidas aqui, suas opiniões, porque para nós é muito importante. Esse é um assunto que nunca se esgota, né? A gente sempre fala a respeito. Então vocês podem deixar sugestões, eu gostaria que falasse mais sobre isso, porque para nós é um prazer, né, professor? Sim, exatamente, para nós, e nós sempre respondemos, porque eu acho que isso é importante. Nós estamos passando momentos de angústia. É muito importante saber que vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Porque se vocês acham que estão passando por momentos, por perrengues, por dificuldades nesse sentido, nós também, e mais ainda. Porque é aquilo que a gente fala, eu sempre dizia para os meus alunos,
Você vai entrar no mestrado, você vai entrar ótimo, você se prepara. A sua alegria acabou. A sua alegria acabou. O professor foi meu professor de mestrado, foi uma frase que ficou na... Acabou, se prepare para sofrer, é o Sim. sofrimento, porque quando você tem a consciência da coisa, você sofre mais. Sim. Só que é óbvio, sofrer... Bom, isso é uma questão para outro vídeo. Bom, a gente agradece aí a participação de todos, vamos ficando por aqui, até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.